inclusive a Europa League. E eu queria falar rapidamente sobre isso, porque é engraçado que em alguns momentos a Europa League fica assim, até de uma maneira injusta, digamos assim, fica muito num plano B, né? É uma final que ela acaba batendo com muita reta decisiva de outras competições, né? Você tem aí os campeonatos sendo decididos, algumas copas e tal. E diferente da Champions, que é o último jogo da temporada, a final da Europa League, a final da Conference, a Conference bem menos, né, gente? Mas, assim, a final da Europa League, ela fica ali, às vezes, no meio de uma semana um pouco mais conturbada. Mas vira e mexe, a gente tem grandes jogos e grandes decisões. Como foi a de ontem, né? Como foi a de ontem? Ontem, Atalanta e Leverkusen fizeram um jogo bem interessante. Eu estava ontem dando entrevista lá no Flow Sport Clube. Aliás, um abraço lá pro David Jones, pro Cross, para toda a equipe. E a gente estava ao vivo quando estava rolando o jogo. Mas depois eu vi os melhores momentos, vi vários comentários. E foi realmente uma final bem interessante. O Lookman fez 3 gols. Daqui a pouco a gente vai falar mais com o Arthurito Quesada. Grande título da Atalanta, que faz um trabalho aí longo sob o comando do Gasperini. Uma equipe que outro dia bateu semifinal de Liga dos Campeões. Se vocês se lembrarem, né? Semifinal de 2020, a Atalanta esteve lá, fez grandes temporadas aí nesse período e merecidamente, cara, foi campeã da Europa League. Ontem eu falava aqui, né? Pô, eu vou torcer pro Leverkusen. Eu torci mesmo, mas, né... A história da Atalanta também é uma história fantástica. Não é que o time do outro lado era um time, pô, esse time aí foi campeão. Não, longe disso, longe disso. A Atalanta é um time e uma organização das mais interessantes. Lembrando que a Atalanta é da cidade de Bérgamo e agora, recentemente, Bérgamo passou por um trauma, né? O mundo passou. Mas tudo começou lá em Bérgamo. O mundo se lembra de tomar conhecimento do Covid e do poder do Covid com as imagens de Bérgamo. Aqueles caminhões militares levando corpos para fora da cidade, porque não tinha mais espaço na cidade para enterrar as pessoas. E isso era no começo da pandemia. E a Atalanta, lá da simpaticíssima cidade de Bérgamo, ela fez um trabalho muito interessante aí nos últimos anos e conseguiu conquistar o título. Se você perguntasse pra mim, pô, André, você preferia o quê? Vamos lá, vamos considerar que a Atalanta merecia ser campeã? Ok. Podia ter sido nos pênaltis pra deixar o resultado oficial do jogo como um empate e o Leverkusen terminar a temporada de forma invicta, apesar de que ainda tem um outro jogo, né? Ainda tem um outro jogo. Então, parabéns aí ao time da Atalanta, que conquista a Europa League de uma maneira bem convincente. Você fazer 3-0 numa final, foi a primeira vez, né, que um jogador fez os 3 gols na semifinal, na final da Europa League. Foi quartas de final, ô João? Contra o PSG, né? Isso. Porque semi foi Leipzig e aí as quartas foi PSG. Perfeito. A Atalanta fica no PSG nas quartas de final. Perfeito. Atalanta passa pelo Valência nas oitavas e pega o Isso. PSG nas quartas. Exatamente. Muito obrigado, João. Por isso que nós somos uma equipe. E parabéns à equipe da Atalanta pelo belo título conquistado ontem lá em Dublin, na Irlanda.